No episódio mais recente do podcast A Casa é Sua, recebemos Guilherme Goederti. Guilherme compartilhou sua inspiradora decisão de sair do Brasil rumo aos Estados Unidos com o sonho de unir educação de qualidade e alto rendimento esportivo. Durante a entrevista, ele falou com sinceridade sobre os desafios da adaptação cultural, emocional e acadêmica em um novo país, e como tudo isso foi essencial para moldar sua resiliência, mentalidade e foco. Como atleta internacional, Guilherme aprendeu que a consistência supera o talento isolado e que os princípios do esporte são ferramentas poderosas para a vida e os negócios. Além de representar sua faculdade nas quadras, ele também tem se dedicado a projetos de inovação, trazendo ao podcast reflexões valiosas sobre mentalidade empreendedora, conexões de impacto e sonhos grandes que pedem ação consistente. Esse episódio é uma aula de motivação para todos que acreditam que é possível sonhar alto sem abrir mão da execução prática e estratégica. Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a sensação o dia que você descobriu, que a gente conversou e você recebeu um e-mail, que você ia jogar vôlei e você ia fazer uma graduação nos Estados Unidos? Fala pra gente qual foi tua sensação, o que você sentiu nesse momento? Realização de um sonho. Com certeza, eu sempre tive o sonho de estudar fora, ter essa experiência de poder conhecer uma nova cultura e desbravar o mundo. E quando eu recebi o sim da universidade, nossa, foi surreal, assim, essa sensação. E você esperava, cara, que você ia receber um sim? Do jeito que eu tentei, eu acreditei que não foi fácil. Eu recebi vários nãos e eu tentei ao máximo. Eu tinha certeza que eu tinha me dedicado ao máximo e ia acontecer de alguma forma ou outra. Eu ia fazer acontecer. E você que está nos acompanhando, né, que sabe que a Casa é Sua Podcast é um podcast sobre empreendedorismo, vocês perceberam que para ele poder jogar vôlei, né, praticar um esporte em competição, né, nos Estados Unidos, universitário, né, Sim. vôlei universitário, e para poder estudar, ele precisou acreditar. E é isso que muitas vezes os empreendedores precisam, né? Eles precisam acreditar no sonho, agir, né? Provavelmente você fez alguma coisa para que ocorresse, né? Entrou em contato, sei lá, como é que você fez para que isso ocorresse. E conta para mim, cara, o que você pensou assim, pô, quero jogar vôlei nos Estados Unidos. Você sabia onde é que você queria chegar, né? Tinha um objetivo, estudar fora. Você precisava ir de um ponto até o outro. O que você fez para ir de um ponto para o outro? Como? Eu fui pesquisar o como fazer, como eu ia fazer isso acontecer. Eu tinha conversado com a minha família, mais ou menos o que eles poderiam me ajudar. Aham. Eu já tinha ouvido falar que nos Estados Unidos o profissional era o vôlei, é o esporte, né? Então, universitário. E eu não queria nunca deixar de estudar. Eu queria tanto ser ou profissional, mas eu não queria abandonar os estudos, porque eu sabia que isso seria muito importante na minha vida, porque o vôlei não é para sempre. E eu fui buscar de alguma forma, fui pesquisando como que eu conseguiria estudar fora. Eu sabia que era muito caro a graduação, então eu ia ser obrigado a ter bolsa, senão eu não ia conseguir estudar lá. Certo. E eu descobri que muitas pessoas tinham bolsa, dependendo do nível que jogasse. Eu tinha conquistado o segundo lugar no Brasileiro de Seleções, por Santa Catarina aqui, que é um campeonato mais importante da base. Então eu sabia que esse título poderia me ajudar a ir jogar fora. Ah, tu tinha tido uma experiência vitoriosa no Brasil jogando vôlei. Segundo lugar, digamos, na base do voleibol brasileiro, é isso? Exato. E aí você usou isso, acreditou num sonho, foi identificar como e foi atrás dele. Sim. Foi fácil, cara? Recebeu sempre sim ou teve nãos também? Não, teve vários nãos, e foi uma luta mesmo, porque eu mandei mais de 300 e-mails, eu mandei para todas as universidades dos Estados Unidos, quem eu era, onde eu tinha jogado, o que eu já tinha conquistado, e foi um desafio mesmo, e eu sabia que eu não queria desistir, eu não ia desistir de qualquer jeito. Vejam só, ele mandou 300 e-mails para 300 universidades, obviamente que em inglês, né? Claro. Todos eles. E às vezes você que está começando, está empreendendo, precisa ligar para 20 pessoas e acha que é muito. Foi até mais de 300 e-mails, com certeza. Vários me responderam, vários não me responderam, alguns marcaram uma entrevista, e eu, na época, eu não tinha um inglês muito bom, então eu tava nervosão. Putz, como que eu vou lidar com essas pessoas que de fora? Porque eu tinha que conversar, eles entraram em contato, gostei do teu vídeo, foi muito bom, tu parece um bom levantador, que eu sou levantador do vôlei. E quando eles começaram a entrar em contato, a gente marcou reuniões, e daí foi um desafio também. Tinha que, na reunião, obviamente, tinha que falar em inglês, né? Falar inglês. Até porque para poder estudar lá, né, precisa saber falar o idioma, né? Com certeza, eu tinha uma base, Sim. sim,
não era muito, eu não tinha um desenvolvimento no inglês muito bom. Eu me virava e olhe lá. Mas eu tinha esse sonho, eu botei na minha cabeça que eu ia estudar fora, que eu não ia desistir nunca e eu ia fazer acontecer, independente de como. Eu ia dar um jeito, sabe? Eu não ia desistir. Certo. E a atitude, né, o acreditar, na verdade, primeiro que você fez foi acreditar, né, você sabia onde você queria chegar e você acreditou, e depois foi ter que entender o como, né, mandando os e-mails, falando com as universidades, tomando vários nãos, você teve mais de uma entrevista, né? Tive. E eu fui melhorando conforme elas foram acontecendo, assim. A primeira foi meio que como que é, sabe? Como que eles, o que que eles perguntam, o que que eles pedem e tal. E daí fui desenvolvendo mais. Eu tive umas 10 entrevistas que eu fui fazendo. E quando você foi chamado na primeira, aí você falou que foi aquela sensação da, tipo, da realização, né, que foi muito bom, né? E vocês já entenderam que hoje o podcast, ele é sobre sonhos, né? Todo empreendedor, ele precisa ter ele tem um sonho, tem que ter um sonho grande, né? Imagino que isso era um sonho grande seu e que não importa onde seja o sonho, porque não é fácil sair do Brasil para ir para um outro país, jogar vôlei, ser selecionado. Com certeza, vários americanos também gostam. Você não estava competindo somente com brasileiros, né? Competindo com gente O mundo inteiro. do mundo inteiro, literalmente, inclusive com americanos, né? E muitas vezes a gente quer fazer as coisas, a gente tem os sonhos, mas a gente não dá o máximo, né? Não faz tudo para que ele ocorra. E vocês já perceberam também que nesse podcast a conversa vai ser muito voltada, pô, o que que preciso para ser um jogador de vôlei, para trabalhar com alto rendimento, para render, para realmente poder ter oportunidades. E isso é uma pergunta que você deve se fazer, pô, o que que eu preciso para ser um empreendedor de verdade, para ser um empresário, para conseguir gerar resultado, né? Só que para que a gente pudesse ter essa conversa com o Guilherme aqui, ter o podcast A Casa é Sua, a gente precisa dos nossos patrocinadores. E eu costumo chamar o patrocinador cultural, é o mais importante, que é o nosso convidado, porque o podcast ele é focado em conhecimento. Então não teria o podcast se não tivesse o seu conhecimento hoje. Então a gente vai deixar aqui o contato do Guilherme, é Guilherme Guedert, é isso? A gente vai deixar aqui o Instagram dele, vai deixar as mídias sociais, vai deixar o time de vôlei que ele joga. Você joga ainda nos Estados Unidos, né? Jogo. É pela universidade, né? Pela universidade, isso. Bacana. A gente vai deixar esses contatos. Quero agradecer muito aqui tua presença, né? Teu tempo que tu vai destinar a mim e ao podcast A Casa é Sua e a toda a nossa audiência, né? Porque a gente sabe que o tempo é o bem mais importante. Então, muito obrigado, Guilherme. E também agradecer os nossos outros dois patrocinadores. Um que é a Carol Group, que você que nos acompanha já sabe que a Carol Group é a Carol Cortinas, a Carol Decor, a Carol Imóveis e a Carol Reveste. A gente vai deixar aqui o contato. Então, entrem lá no Instagram, mandem, se comuniquem, enfim, porque esse patrocinador nos ajuda muito, inclusive ele nos cede gentilmente todas as salas onde nós gravamos o podcast. Nós gravamos aqui na Grande Florianópolis, gravamos em Balneário Camboriú e São Paulo. Então, muito obrigado a Carol Group. E o outro patrocinador é a Inovacom Contabilidade, que inclusive faz a contabilidade das nossas empresas. Também muito obrigado. Mas como a gente não está aqui para falar de patrocinador, né? A gente está aqui para falar sobre luta, desempenho, treino, o que que precisa para trabalhar, para participar de um esporte, né, de alto rendimento, porque ser um empresário, um empreendedor nada mais é do que você ser alguém de alto rendimento, né? Para você ter resultado, você precisa ter alto rendimento, né? E para que o nosso canal possa subir, né? Vou seguir a dica aí do nosso produtor Lucima. Pô, comenta aqui, pessoal, fala se está gostando, o que você gostaria de saber. Vai lá no Instagram do Guilherme, faz uma pergunta para ele, interaja com a gente. Pô, isso ajuda muito a eu conseguir conduzir e fazer as perguntas mais condizentes, né? Com o que você que nos acompanha quer saber. Voleibol. Você é levantador. Eu fiz uma pesquisa básica, mais ou menos, tua estatura. Você não tem, assim, a melhor estatura para ser levantador. E mesmo assim, você não desistiu. Não. Desde o começo, quando eu comecei, eu descobri que eu não era tão alto. Eu já tinha meus 12 anos e todo mundo era meio que mais alto que eu. Eu tenho meus 1,76, 1,77. E no vôlei isso é muito baixo. Então, desde o começo eu já comecei, já era um desafio. Eu já tinha que, de alguma forma, compensar essa minha altura que eu não tinha.
Então eu tinha que ser mais esperto que os outros, treinar mais que os outros, me dedicar mais que os outros, desde o começo. Isso eu já soube desde o começo. Ou seja, olha, a primeira dica é importante. Saiba qual que é seu ponto fraco e faça dele uma fortaleza, né? Busque outros para que, como você mesmo explicou, compense ele. E aí você fez o que para compensar teu ponto fraco? Eu treinei mais, eu me dediquei mais, eu prestei mais atenção nos detalhes, que eu acho que fez muita diferença, para eu conseguir ter conseguido alcançar os meus objetivos, que eram ir para fora, que era conquistar uma seleção catarinense, aqui, que era um sonho que eu tinha também, jogar no mais alto nível. Claro. Então eu me dediquei ao máximo, E assim. com certeza você competia com várias outras pessoas, né, Guilherme? Sim. E uma coisa interessante é que no esporte de alto rendimento, normalmente só tem um campeão, né? Só tem um vencedor. Claro que todas as outras posições são importantes, diferente dos negócios, né? Que mais de uma empresa consegue prosperar e ir muito bem, e mais de um profissional um determinado segmento, né. Então eu, Éder, ouso dizer que é muito mais fácil empreender, ter sucesso num negócio do que num esporte de alto rendimento, onde somente um ou uma equipe vai ser o campeão. Se você, independente do negócio que você tenha, você pode analisar, por mais que essa marca de celular ela é relevante, mas não existe só ela, existem outras, concorda comigo? Que são importantes. Por mais que qualquer coisa, e no esporte muitas vezes você precisa ser o Melhor. melhor. Você precisa nos negócios nem sempre você precisa ser o melhor, concorda comigo? Concordo. Se você for mais constante, talvez você não é o melhor, mas você vai mais longe, né. Então por isso que eu gosto muito da característica de quem faz esporte, né, porque ele já tá treinado que precisa ser o melhor. E você falou que você treinava mais. Você gostava de treinar? Fala a verdade pra nós, você Eu gostava porque eu sabia o resultado que eu ia ter. Entendeu. Então eu sabia que ia valer a pena. Mas você gostava ou você aprendeu a gostar porque você sabia que isso era fundamental? E como você já disse, você sabia que você precisava treinar mais do que os outros para compensar um ponto fraco seu. Eu sempre tive uma mentalidade de querer ser campeão. Então, e uma vez eu escutei uma frase do Bernardinho que eu trago comigo até hoje, que era o desconforto aos campeões, então independente do que eu faço, aquele desconforto vai ter que valer a pena para eu alcançar o que eu quero. Então eu tive isso desde o começo, assim, eu sempre botei isso na minha cabeça, que eu ia ter que fazer mais que os outros para alcançar meus objetivos, porque se tu quer ser alguém na vida, tu vai ter que ser diferente dos outros, porque tem que ser diferente da manada, independente do que tu fizer. Senão você vai Ser só mais um. ter o mesmo resultado que se fizer o que a média faz, vai ter o resultado Da média. da média. E com certeza você não seria o levantador da seleção catarinense de vôlei, não teria sido um levantador com a oportunidade de poder jogar numa universidade americana, enfim, né. E o bacana lá que você teve bons resultados, né. Conta aí pra gente sobre isso. Eu recém fui bicampeão da conferência, então a gente tem uma das melhores conferências e mais disputadas de lá, onde eu jogo na liga da NIA. Então a gente foi bicampeão, com 2 anos que eu tô lá, 2 anos que a gente ganhou a conferência, então tá sendo uma experiência sensacional e a gente alcançou esse objetivo. Tive a oportunidade de jogar com pessoas do mundo inteiro, que ainda consegui compartilhar experiências inimagináveis, assim, imensuráveis. Então foi além de um aprendizado de culturas diferentes, eu consegui ter essa constância de continuar ganhando. E no esporte, né. E como é que você concilia o esporte com o estudo? Você faz uma graduação nos Estados Unidos, é isso? Faço. Você estuda o que lá? Lá a gente chama de o meu major, que é como se fosse o que eu faço, é Business Analytics, e tem meio que uma pós junta que é de Cyber Security, que é como se fosse de segurança da internet. Então eu faço o business com análise de dados, com a parte de computação e mais a segurança da internet. Então, e eu concilio isso com o esporte, que lá é muito comum isso, de jogar e estudar. Lá o profissional é o universitário. O universitário é o profissional deles dos Estados Unidos, porque primeiro tu joga o universitário, pra daí tu jogar uma liga fora, depois, né? Então, lá eles conciliam muito essa parte do esporte e estudo. Então, todo o schedule é voltado pra isso, os horários, assim, sabe? É. E você falou que você precisava treinar bastante mais. Para isso, provavelmente você precisou de ter disciplina, né. Como é que você faz para ter disciplina? Porque tem um dia que, pô, tá frio, tá chovendo,
tá calor, tá não sei o quê. Onde você vive hoje faz frio. Faz. Disciplina é constância. É constância o tempo todo. Tá, mas beleza, Guilherme, vamos lá. Disciplina é constância. Imagina alguém que tá nos assistindo, né? Disciplina é constância. Isso é uma frase, né? Mas como assim constância? É ir quando não quer ir. É ter que fazer coisas quando muitas vezes a gente não quer. Ter que acordar cedo, 6 horas da manhã para ir treinar, num frio de -20. Eu moro em Des Moines, Iowa, e lá às vezes neva muito e a gente tem que sair de casa para ir treinar. Ou seja, isso é disciplina aí, Lucimar. Acordar às 6 da manhã num frio de -20 -20 graus para treinar vôlei. para treinar vôlei. A bola às vezes bate, né? E bate forte, né? Bate. Obviamente, né? No esporte, né? Uhum. Certo. E o que você faz para ter a disciplina? Motivação, você pensa em alguém, você pensa em alguma coisa, o que você faz, cara? Eu tenho objetivos na minha vida em que se eu ponho na minha cabeça, eu não vou tirar. E eu não desisto até eu conseguir o que eu quero. Então, eu tenho isso muito claro. E eu sei que vai custar muitas coisas. Vai custar eu ter que muitas vezes fazer coisas quando eu não quero, eu não desistir nunca, eu fazer mais que os outros. Então, eu deixo isso bem claro. E abrir mão de certas coisas para conseguir outras. Entendeu? Então, às vezes eu tenho que abrir mão de dormir mais um pouco, uma meia hora a mais, 1 hora a mais, ficar na coberta e dormir mais pra ir treinar, porque eu sei que aquilo vai me dar o resultado pra eu no final da temporada conseguir conquistar o meu objetivo. Ser campeão, tipo, da Tipo, conferência, como vocês foram, né? E também no esporte tem a parte tática, né? Tática, técnica. E que nos negócios é muito importante isso também, né? Então eu vejo que há muitas similaridades, né, entre o esporte e o negócio. Se você não tiver disciplina, você não dificilmente você vai conseguir progredir, ter sucesso em algum negócio. E você precisa também ter tática, técnica, porque o treino não é simplesmente ir, né? não, não, tem que ter um objetivo. Todo dia a gente entra na quadra com um objetivo de o que a gente vai melhorar hoje. Qual que é qual que é o defeito do time, ou até mesmo o que eu tenho a melhorar para um conjunto, entendeu? Para chegar na hora do jogo e a gente conseguir executar tudo aquilo que a gente precisa. Como levantador, eu sou o cara que comanda o time. Todas as bolas acabam passando por mim, porque eu que decido as jogadas que vão acontecer. Então eu sempre tenho que estar pensando na frente, entendeu? E ter que driblar o adversário de uma certa forma e comandar o time. Então a gente sempre tem que ir com um objetivo de o que eu tenho a melhorar e fazer aquilo acontecer. Porque às vezes quando a gente fala de disciplina, né, talvez você que está nos acompanhando pode pensar assim: "Ah, ok, o Guilherme falou que tem disciplina, eu vou começar a ir nos lugares que eu não quero ir", mas não basta ir, né, seja num treinamento, num curso, num esporte, né, precisa ir e Fazer valer. fazer valer, estar presente, né. Sim. Bacana. E a questão técnica? Que eu acho que a questão técnica é uma coisa bem importante. Você falou que você treina, treina, repete. E você nunca chega você não chega a imaginar assim: "Nossa, eu já treinei tanto, sei lá, levantar a bola, fazer qualquer movimento. Pô, eu não preciso mais treinar, porque eu já sei tudo, já tô ótimo, tô o melhor". Como é que vocês analisam isso no esporte, no vôlei? Tu pode ser a melhor pessoa, o melhor levantador, tu vai ter que continuar treinando. Vai ter que sempre continuar aperfeiçoando e, às vezes, repetir. Repetir, 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 repetir. E mesmo que chegue na perfeição, se tu parar, tu vai desaprender. Tu vai sair a gente chama do feeling, assim, tu perde o feeling, entendeu? Então a gente tem que continuar na constância O feeling é tipo ritmo de do jogo. ritmo de jogo. O ritmo de jogo. Eu posso estar treinando por 1 ano seguido, se eu parar uma semana, vai dar diferença. Então, por exemplo, você às vezes que você trabalha com comercial, você já trabalhou com vendas há 2 anos atrás, aí, pô, quero voltar a vender. Não, eu já sei tudo de vendas, né? Não vou treinar mais. No vôlei não funcionaria bem dessa forma, Não, né? não. E acredito que no mundo dos negócios também não. É
Toda hora tem uma coisa nova pra gente aprender. Mudanças. Tem uma mudança, O tem... que funcionou há 2 anos atrás, talvez não funcione mais hoje. Exato. O tempo, até no esporte as coisas se atualizam, jogadas são criadas, com a tecnologia ainda as pessoas conseguem, os outros times, pelo menos no mundo dos esportes, eles conseguem ler a gente melhor. Então tem tudo ali como o que vai acontecer, sabe? Já sabe, né? O Guilherme vai entrar em quadra lá. Como que é o nome do teu time? Eu jogo pela Grandview University. Grandview University. Você vai jogar lá e o adversário provavelmente já sabe qual que é a forma que você passa, que tipo de jogada que você tende a fazer mais. Por isso que tem que ter o improviso. E o feeling também do momento. A tecnologia ela consegue prever detalhes da técnica que a gente tem, da jogada que eu vou fazer com determinada posição do meu corpo. Tem isso lá. Tem um sistema que ele diz tudo. O momento do jogo que eu faço certas jogadas, como que eu lido com a pressão. É sensacional. E isso trazendo até pro mundo dos negócios, usar essa tecnologia também, né? A favor. A favor. Claro. E agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você que estuda lá, você falou que você estuda business, seria negócios, e segurança da informação, negócios mais voltados para o digital, é isso? Como é que o americano vê o digital e a segurança da informação? Uma coisa que eu vi que era muito diferente daqui do Brasil era a cultura de realmente fazer acontecer. Sim, a cultura de fazer acontecer, Guilherme. Lá, se tu quiser, tu tem um objetivo, uma meta, tu vai fazer acontecer e isso vai acontecer. Entendeu? Tem a cultura de fazer dar certo. Até dar certo. Ou seja, se você falou que você quer sair daqui e ir até aqui, ele vai dar um jeito de chegar desse. Não importa se tem um lago, lama, sei lá, o que tem aqui no meio, ele vai dar um jeito Ele vai dar um jeito. E sempre usando a tecnologia ao seu favor. O tempo todo. Tecnologia. Se eu posso, ao invés de demorar 10 horas, que nem a gente tem nas nossas aulas de código, se eu posso fazer o mesmo código de uma maneira que eu possa otimizar meu tempo com uma certa AI ou alguma tecnologia, eu vou fazer. Porque o meu tempo vale muito. Entendeu? E eu posso usar meu tempo para conseguir outras coisas até chegar no meu objetivo. Entendeu? E eles ensinam muito essa mentalidade de ser vencedor e alcançar os objetivos e viver até o próprio sonho americano. É muito forte essa cultura de sonho americano. De conseguir a minha casa, de conseguir a minha família, de ter minha independência. Todos meus amigos, assim, que a gente mora na faculdade. Nossa faculdade a gente estuda e tem prédios enormes lá. E desde adolescente, que eles saem do high school e vão para a universidade, eles já se tornam independentes. Os pais, eles criam essa cultura de tá aqui, muitas vezes pagam a faculdade, mas eu não vou te sustentar. Tu vai ter que correr atrás. Ele já precisa, uma coisa que no Brasil, né, cada vez mais as pessoas estão ficando mais tempo com o pai, sendo bancado pelos pais. Nos Estados Unidos é completamente diferente. Na minha idade, na nossa idade, eu tenho 20 anos, eles já têm o próprio carro, eles já trabalham. Tem o próprio carro, mas não ganharam do pai. Não ganharam do pai. Eles fizeram acontecer. Compraram. Compraram. Então o livro do nosso amigo João Kepper, Se Vira Moleque, com certeza deve estar muito junto com a mentalidade americana, né? É literalmente se vira moleque, né? Te vira. Se vira. Tá aí. Eu te dou isso da faculdade, eu te dou essa oportunidade de estudar, o resto é contigo. Tá aí. E muitas vezes, nem sempre os pais têm as condições de pagar uma faculdade, que é muito caro a faculdade. Claro. Então, muitas vezes, eles ainda completam a faculdade. Completa a faculdade e se tornam independentes. E buscam. E não tem um sentimento de patriarcal. Nossa, meu filho, vou ajudar ele, vou defender ele, vou proteger ele do mundo, das pessoas. Essa história toda. Não, lá é muito diferente. Foi até um choque cultural essa parte de... Pô, eu tenho muitos conhecidos aqui no Brasil que ainda vivem com os pais com 25, 26 anos. Lá não, nunca. É até um desrespeito pra família isso. Com 25, 26 anos, morando com os pais, é um desrespeito É um pra família. desrespeito, É uma coisa que é fora do padrão, assim. Não existe isso lá. Eles realmente são independentes. Com 20 anos, 18,
quando vão direto para a faculdade, porque eles moram já sozinhos. Então eles têm a experiência, os estudantes lá têm a experiência de morar sozinho desde os 18. Ou seja, eles precisam aprender a literalmente se virar, né? Sim. E veja que aí, olha só que legal isso, Lucimar. Aí talvez mostra uma parte, né, da cultura americana do empreendedorismo, né? Você não é você não é protegido. Não, você é treinado para participar do mundo, da vida real, né? É basicamente isso, né? Exato. Aprenda a morar sozinho, aprenda a conquistar suas coisas, aprenda a se virar e a probabilidade de conseguir gerar negócios, de ter menos medo, com certeza ela é menor, né? Sim, com certeza. É um choque porque as faculdades muitas vezes são longe de onde eles moram. Então muitos têm que viajar de avião para ir para a própria faculdade. Então eles viajam de avião, é isso aí, é o quarto deles, a nova vida, é uma cultura diferente e corre atrás. Não tem essa de pai, me ajuda isso aqui. Não, não. Quantas vezes eu já vi passar alguns perrengues que acontecem, morar fora, é normal, Claro. até os próprios americanos, de estar longe da família, e eles têm que se virar, ter que trabalhar para alguém Mais horas para comprar mais suas horas para coisas. comprar essas coisas. Quero Entendeu? melhorar um celular, quero comprar não sei o quê. Não tem essa, pai, eu quero um celular novo. Não, 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 eu vou trabalhar certas horas, que lá é muita hora, né? Quanto Aham. que vale a minha hora? Quanto que eu vou trabalhar pra conseguir o que eu quero? O objetivo deles, que é trocar de celular, trocar de carro, construir o próprio negócio. Tenho muitos amigos lá da área do business que tem os próprios negócios já dentro da própria faculdade, em que eu tenho um amigo meu que ele tem tipo como se fosse um Stock Shock que tem lá, que é de tênis. Então ele faz a parte de distribuição de tênis. Ele vende os tênis, que lá tem muita moda de tênis. Então ele consegue os tênis e vai vendendo pra galera, assim. Entendi, ou seja, tá aprendendo a empreender na prática Na prática. desde cedo. E não é uma coisa porque no Brasil, tem essa cultura, mas pelo que eu entendi lá é o normal, né. É A normal. universidade lá te ensina A realmente fazer a acontecer. fazer Inclusive os acontecer. professores, essa foi a parte mais interessante que eu tive lá na faculdade, em que meus professores, eles têm os próprios negócios. Então eles falam do que eles fazem. Eles não falam o que eles viram nos livros. Eles falam de experiências. Experiências que eles tiveram nos próprios negócios. Professores que prestam consultoria até ter grandes empresas e estão lá falando o que acontece no dia a dia. Desde o marketing até da gestão, até muitos professores de código que fizeram os próprios aplicativos e tá na App Store, Entendi. sabe? E eles ensinam tudo isso pra gente, o passo a passo, a mentalidade de o que eu tenho que fazer, como fazer. Então é essa cultura, né? E também a cultura de, eu te dou os passos, como tem que fazer e você vai executar. É muito Não, comum. eu não faço por você Não, para você aprender. Te digo como faz, você vai lá e e faz. faz. Bacana. Bom, a conversa tá sensacional, mas a gente já tá chegando na parte final. E sempre eu deixo a parte final onde eu peço as dicas, mas teu caso, como tu mora fora, tem uma experiência bem bacana, eu vou te pedir duas coisas que você observou. A primeira é, se a pessoa que estiver nos acompanhando tiver interesse em participar de algum esporte de alto rendimento, o que você acha que é importante ela ter? Não importa que seja no vôlei, em qualquer esporte de alto rendimento. É disciplina, saber onde quer chegar e fazer acontecer. Vai tomar não, vai ter momentos difíceis, vai ter pessoas que vocês vão encontrar no caminho que nem sempre vai ser aquilo que a gente imagina, mas independente se é o teu sonho, se é onde quer chegar, tem em mente claro onde quer chegar, faz acontecer, faça acontecer. Show. E se para quem tem vontade, interesse de empreender, de morar nos Estados Unidos, de estudar lá, o que você daria? O que você está aprendendo de melhor? O que você acha que você pô, isso realmente isso valeu a pena, pô, esse aprendizado, tipo, deu ROI, a gente costuma dizer nos negócios que deu ROI, deu retorno. O que você falaria para nós, Guilherme? A experiência de morar fora muda tudo. Às vezes a gente vive dentro de uma bolha em que não se pode conhecer o redor ou ter uma visão, como alguns dizem também, aquela visão de drone. Então, morar fora, a gente acaba tendo uma visão diferente de onde a gente veio. Porque é uma cultura diferente, é uma mentalidade diferente. E tá ao redor de pessoas
do mundo inteiro, onde eu tenho a oportunidade de estar com pessoas de Israel, Itália, Estados Unidos, República Dominicana. A gente acaba pegando o melhor de cada um, de cada cultura e trazendo para nossa realidade. Então, a experiência de estar com pessoas do mundo inteiro, com culturas diferentes, foi o que mais me trouxe conhecimento e até mesmo a vontade de querer empreender, sabe? Eu tenho esse sonho de empreender, tô no caminho, e eu acho que essas experiências de pessoas e cultura diferente vai fazer diferença no meu negócio. Você até tá desenvolvendo um produto, né, que você comentava que, acho que não vai dar muito spoiler, mas que anotem aí, Guilherme Guedes, se tudo der certo, logo, logo, aí, como ele é do esporte, né, é pra saúde. É né? pra saúde. Ó, muito bom, sensacional. Bom, quero agradecer a tua presença, Guilherme, sei que o tempo é o mais importante, então muito obrigado, não sei se você quer falar mais alguma coisa aí pra nossa audiência, sinta-se à vontade, como o podcast, a casa é sua aí pra fazer tuas considerações finais. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha experiência e estar num podcast sobre empreendedorismo. É uma área que eu amo, em que eu estou sempre procurando melhorar e aprender, porque o empreendedorismo também faz parte faz parte aprender. Então, para mim é uma honra estar aqui, eu estou muito feliz de estar aqui e estar aprendendo, podendo compartilhar minhas experiências e também tendo essa conexão sobre empreendedorismo e o esporte, que com certeza vai me ajudar quando eu tiver o meu próprio negócio. Sem dúvida. Hoje é o nosso episódio 89, é isso, né, Lucimar? E, pô, quero te agradecer, e você é bem jovem do esporte, você já venceu, né? Você já é um vencedor, você já realizou um sonho. Quero te falar que nessa mesma cadeira que você já está sentada, já sentaram alguns bilionários e muitas pessoas que fizeram muito, que claro que já estão no outro nível, com mais idade, e com certeza se você acreditar no teu sonho, você vai chegar lá. Então isso é o que me move, é muito bom essas informações, e nem sempre a informação de quem fez mais ou quem está começando é a mais relevante, entendeu? Eu penso que a gente traz conhecimento e dicas de verdade, quem faz na prática, e com certeza se aquilo ali mudar a vida de uma pessoa, de duas pessoas, de três, essa uma vai mudar de outra, e assim a gente vai mudar mais a mentalidade das pessoas e do mundo. Então, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Foi um Valeu. prazer estar aqui. Obrigado.